mas não deu tempo corrigir toda a atividade. Vocês podem me falar quantas questões foram? É, E aonde a gente parou? E aí? Deixa eu pegar aqui o livro. Em uma das questões, falamos sobre o aquecimento global, não foi isso? A Eu, professora fez 10 oh, questões, sim, onde a gente parou, que a gente começou a corrigir, eu não lembro não. tá bom, tudo bem. Nós começamos a falar sobre, eu anotei aqui na página do livro. E aí nós começamos, eu coloquei uma das questões falando sobre o aquecimento global. Eu expliquei a vocês que o aquecimento global era o aumento da temperatura na superfície da Terra. Falei um pouquinho sobre o efeito estufa. Professora, me lembre que eu não estava na aula, ou faz muito tempo que a gente se viu e eu esqueci. Posso sim relembrar a vocês. Então, o efeito estufa, ele vai ser um fenômeno natural. Se vocês quiserem anotar, podem anotar também, tá certo? Então, o efeito estufa, para quem está anotando, o efeito estufa é um fenômeno natural. O efeito estufa é um fenômeno natural que contribui para manter, que contribui para manter a temperatura média. O efeito estufa é um fenômeno natural que contribui para manter a temperatura média, a temperatura média da superfície da Terra. Então, eu vou ter o efeito estufa para ajudar a Terra, o planeta Terra, a não aquecer de uma forma mais rápida. Então, existem essa camada, existem esse efeito estufa. Professora, esse efeito estufa, em algum momento a gente pode vir a desestabilizar ele? Sim, tá? Existem casos já confirmados, comprovados que algumas substâncias conseguem perfurar esse efeito estufa, fazendo com que aumente aí o processo de aquecimento global. Porém, sem esse efeito estufa, não é? A temperatura aqui na Terra seria bem complicada ter vida, não é? Não iria ter vida aqui se não fosse a presença do efeito estufa. Então, através do efeito estufa, eu consigo manter o equilíbrio de temperatura. Então, é o efeito estufa que traz um equilíbrio de temperatura para o globo Terra, para o nosso planeta Terra. Aí vamos falar agora sobre o aquecimento global, que um assunto puxa o outro. Então, o aquecimento global se refere, como eu estava falando para vocês, ao aumento da temperatura, não é? Então, quanto mais elevada for aquela temperatura, eu tenho o aquecimento global mais rápido.
E aí teve uma conferência aqui no Brasil, Rio, chamada Rio+20. E essa conferência que teve foi justamente para falar sobre o aquecimento global. E nessa conferência foi dita que se o mundo em si tivesse um aquecimento de 2,1 graus, nós iríamos ter um grande problema. E essa conferência, se eu não estou enganada, foi em 2010. E o mundo já conseguiu aí ter um aquecimento de 1,1. Ou seja, se eu aquecer mais 1 grau, eu vou ter um grande problema, inclusive por derretimentos de geleiras. E a gente viu já, saiu uma reportagem que uma parte do Polo Norte, das geleiras que estavam presas, ela conseguiu lá se desprender. Então, ali já mostra que é um ponto do aquecimento global. E a partir do momento que eu tenho derretimento de geleiras, eu tenho aumento do nível do mar. A gente sabe que tem algumas cidades, não é que elas não podem ter o aumento do nível do mar. Por quê? Porque elas são construídas próximas ao mar. E se tiver essa elevação do mar, não é? Se a gente tiver o aumento do nível do mar, aquelas casas vão desaparecer. Por quê? Porque o mar ele vai tomar conta da cidade. Então, uma das maiores preocupações do sistema global é que não vai aquecer mais 1 grau Celsius. Porém, tudo indica que a gente vai sim prosseguir para o aumento. E essa conferência Rio+20, ela veio trazer a responsabilidade primeiro aos governos, né, e a nós, cidadãos. Por quê? Porque a gente também possui uma parcela de culpa. Quando a gente utiliza alguns recursos, quando a gente faz determinadas ações, até que diminuiu muito. Mas toda época de São João, as pessoas fazem o quê? Toda época de São João, me falem aí. O que é que caracteriza o São João? Fogueira. Isso, são as fogueiras. Então, as fogueiras, ela requer o quê? Requer lenha. E a lenha, ela vem das madeiras. Então, na época de São João, muitas madeiras são tiradas, às vezes até ilegais, para que venha ocasionar lá a fogueira. Então, tem pessoas que estão errando de duas formas. Estão errando na retirada da madeira ilegal e estão errando na prática de fazer a fogueira. Ah, professora, uma fogueirinha que a gente faz aqui vai causar o aquecimento global? Não, mas o problema que não é só uma fogueirinha aqui, é o conjunto de fogueiras, é o conjunto dos gases que aquela fogueira, aquela combustão libera. O que é combustão? É quando eu tenho queima de material orgânica, né? É quando eu tenho aquela queima. Então, quando eu estou queimando lá o material, quando eu estou fazendo a queima, eu estou liberando alguns gases. E aqueles gases, eles conseguem subir até a atmosfera. E subindo, eu vou provocar alguns buracos na minha camada, no meu efeito estufa, na minha camada de ozônio. E assim, facilita que eu tenha um aquecimento global, claro, uma temperatura naquela época mais elevada. Mas, claro, não é só as fogueiras, é uma junção de coisas. Por quê? Porque eu vou ter a retirada de madeira. A gente sabe que essa retirada de madeira também pode provocar o aquecimento global, porque são as madeiras que elas fazem filtração do ar, são as madeiras que elas inibem o calor, elas filtram, elas absorvem a luz, elas absorvem algumas radiações solares e impedem que cheguem na gente. Para vocês terem noção do quão importante é uma árvore. As pessoas acham que as árvores elas só têm a função de liberar oxigênio, e não é. Até porque a nossa maior fonte de oxigênio não vem das árvores.
A nossa maior fonte de oxigênio vem das algas, tá? Aquelas algas que ficam no mar. Então, nossa maior fonte não é das árvores. As árvores, elas produzem muito oxigênio, mas elas precisam também de oxigênio para realizar a fotossíntese. Então, na mesma quantidade que ela produz, o oxigênio ela consegue absorver. Agora, um lado positivo das árvores é que ela, na fotossíntese, ela absorve o gás carbônico. Então, a gente respira oxigênio e libera gás carbônico. As árvores pegam aquele gás carbônico que a gente está liberando e transforma em oxigênio. Porém, todavia, tudo, elas também utilizam desse oxigênio para poder, para poder realizar a fotossíntese. Então, a nossa respiração, o nosso ar, o nosso oxigênio, a maior parte vem das algas. Por isso que as algas elas são conhecidas como o pulmão do mundo. Então, é por isso que a gente não deve poluir a água, é por isso que a gente deve ter todos os cuidados a partir do momento que eu começo a poluir, que eu começo a desmatar. O desmatamento é um dos fatores para o aquecimento global. Então, a partir do momento que eu tenho esse conjunto de ações, eu, assim, ajudo, incentivo para o aquecimento global. Então, o aumento de números de indústrias também, de veículos. Cada esquina agora praticamente tem uma loja vendendo veículos e o acúmulo desses veículos, eles também podem auxiliar. Por quê? Porque nesses veículos, eles liberam gases, tá? Então, esses gases prejudicam muito o efeito estufa. Alguns gases, eles podem até piorar a situação. Para vocês terem noção, até o gás de inseticida que a gente utiliza nas nossas casas, ele também pode provocar um certo dano na camada de ozônio, assim contribuindo para o aquecimento global. Tem outros fatores também, como eu citei aqui, sobre as queimadas, não é? Tem pessoas que elas estão na como é na Amazonas, elas fazem lá muitas queimadas. Eu estava assistindo uma reportagem e vi que tem mais de 13 estádios do tamanho do Maracanã que foram tirados do local ilegal. Ou seja, o estádio, eu não sei quantas mil pessoas cabem, mas se não estou enganando, são 100 mil. Então, 3 estágios é muito grande, é algo assim absurdo. E aquelas pessoas elas estão sempre retirando é, madeiras ilegais. Isso quando não tiram, estão fazendo a queima dessas madeiras, que também traz um certo prejuízo ao meio ambiente. E assim dificulta muito a nossa vida aqui. A gente pode ver que cada dia está ficando mais quente, mais quente, mais quente. E isso traz um prejuízo, isso traz um dano enorme para a nossa saúde também. Então, o aquecimento global, ele vem devido a muitas coisas, né? Ele vem devido, mas o principal motivo são as nossas ações. É por isso que existiu o Rio Mais 20, existiu a conferência Rio Mais 20 e com certeza vai ter outra conferência em breve, porque cada dia que se passa, tem pessoas que estão ligadas a ações que trazem um aquecimento global. Eu vejo que as pessoas elas não estão muito ligadas ao que pode acontecer, mas elas só querem apenas o presente, elas só querem o agora, não se importam com o que vai acontecer no futuro, não se importam com o que vai acontecer amanhã. Ah, eu posso construir 50 mil prédios. O que a gente mais vê hoje, principalmente aqui na Paraíba, é a construção de prédios. Mas, às vezes, né, são prédios construídos em locais ilegais que pode trazer um certo dano ambiental. E trazendo danos ambientais, eu consigo prejudicar todo o solo, todo o ambiente. E aí complica a questão
da nossa saúde, complica aí a questão da natureza, contribuindo assim para o aquecimento global. Deixa eu só procurar, que estou procurando aqui um vídeo bem interessante sobre o aquecimento global e sobre o efeito estufa. Achei. Só um minutinho que eu vou passar para vocês. A gente escuta uma dessas expressões, não é mesmo? No jornal, na... Futurando vai fazer uma pausa, mas é rapidinho. Em instantes a gente continua falando de mudanças climáticas. E de soluções também. Você vai conhecer um projeto. Então, a questão da temperatura é bem